paz do Senhor. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Há alguns dias atrás, esses versos dos Salmos 121 havia vindo à minha mente. Mas ontem e hoje eu estava refletindo mais profundamente sobre esse salmo. Salmos 121. E é esses salmos que hoje eu quero falar um pouquinho aqui com vocês. Salmos 121. E muitas das vezes, porque hoje eu tenho 49 anos, mas desde que eu me conheço por gente, eu muito ouvi, principalmente esse primeiro verso que diz: levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E eu sempre achei muito lindo, mas hoje, quando eu parei para refletir, através até mesmo de uma oração que eu estava fazendo, Deus me direcionou mais uma vez a esse salmo. E hoje eu quero trazer ele aqui para vocês e explicando exatamente como essa tarde Deus falou comigo através dele. E eu tenho certeza que também falará profundamente com todos vocês. Porque hoje a gente pode se dizer assim, ó, que quem não tem problema, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Porque estamos vivendo exatamente como as Escrituras nos diz, né? Nos dias terríveis, porque, né, surgiriam cada vez mais e mais falsos profetas, anticristos, e a palavra também nos diz que os homens, né, a humanidade seria mais egoístas, soberbos, arrogantes, gananciosos. Então, por conta disso tudo, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E por conta desse amor se esfriar, várias outras coisas acontecem. E as pessoas muitas vezes, né, são levadas por Satanás a cometer certas coisas. Levantes, situações de várias formas, conflitos. Uns lutando contra os outros, e é exatamente a palavra se cumprindo, o amor de muitos se esfriando, né? Até mesmo que se levantaria pai contra filhos, filhos contra pais, e isso tudo mexe com o coração do ser humano. E o corre-corre do dia a dia, as preocupações diárias, fazem com que vários problemas se levantam. E às vezes, até mesmo por conta de um problema, né, vários outros surgem. Pelo fato das pessoas não conseguirem resolver aquele problema que às vezes é tão pequeno, mas porque não sabem resolver, aquilo se transforma em outro e daqui a um pouco vem mais um, e quando vê, né, a humanidade caminha a passos largos ao precipício. E hoje eu estava fazendo uma oração a Deus, juntamente com as irmãs do grupo, uma campanha, né, em prol das pessoas que necessitam, em prol, né, de unirmos forças, porque a palavra nos diz que aonde dois concordar em qualquer assunto, né, e pedissem a Deus em oração, Ele responderia. E eu peço realmente pelas pessoas que Deus abra um entendimento, que Deus, né, guie elas dentro do propósito que Ele tem para cada uma. E hoje, quando eu estava fazendo uma oração, era mais ou menos por volta do meio-dia, e eu colocando a Deus as situações que não só me afligem, mas afligem a humanidade inteira.
E ele me fez mais uma vez refletir sobre esses salmos. Porque enquanto eu estava, mergulhada, lembrando esses versos, ele me direcionava àquele ponto e por que, que foi escrito esse salmo. E eu parei e pensei sobre Davi. E realmente, se nós nos colocarmos no lugar de Davi, às vezes falta das pessoas realmente se colocar no lugar uma das outras. E eu me coloquei no lugar de Davi porque esse Salmo 121, é dada a autoria a Davi. E quantos fatos agora que a gente estudando a palavra, esses primeiros livros da Bíblia, a gente vê como realmente essas pessoas passaram por momentos conflitantes, por batalhas terríveis, até mesmo porque para eles tomarem posse de determinadas coisas, de determinadas terras, eles tinham que lutar. E quanta angústia, em quantos momentos, dessas batalhas houve angústia no coração, não só do povo, não só do exército que entravam nessas batalhas, mas também do próprio responsável que estava ali. Porque sempre quando alguém é colocado como autoridade, como líder de alguma coisa, a responsabilidade maior recai sobre ele. Então, quando eu me coloquei no lugar de Davi, eu pude perceber que realmente quantos momentos conflitantes ele teve, quantas angústias, quantas dores, quantos sofrimentos por conta de tantas coisas, porque a luta que se travava, as batalhas que se travavam contra Davi eram diversas e de vários tamanhos. E hoje, ao meditar, porque mais uma vez eu repito que o Salmo 121 é dada a autoria a Davi, e eu fiquei pensando em que momento Davi escreveu esses salmos, em que momento Davi falou esses salmos em forma de até mesmo de oração, e eu fiquei pensando nesse momento. E para ele, realmente, ele foi perseguido até mesmo pelos irmãos dele. Porque, de uma certa forma, quando viram Davi vindo até aonde eles estavam no campo de batalha, quando o pai de Davi mandou com que ele fosse lá levar alimento e ver como é que os seus filhos, os demais filhos estavam, e Davi foi, os seus irmãos não o receberam bem. Então era uma forma de perseguição, era uma forma até mesmo de duvidar, pela idade, pelo tamanho, mas a coragem, de Davi em determinadas situações, porque se deslocar de um local ao outro, sair de um lugar onde estava a paz, aí aonde estava a guerra, para saber como seus irmãos estavam e ser recebido daquela forma, é uma forma, que a gente vê de perseguições, rejeições em relação a Davi. Então Davi, tudo isso ele sentiu, tudo isso ele viu. E depois, não bastasse isso, quando ele recebeu, da parte do Senhor, aquela incumbência de ser o novo rei de Israel, ele foi rejeitado, ele foi perseguido até mesmo por Saul, Ele foi perseguido. E eu creio sim, apesar de que nós não podemos afirmar, mas eu creio. Hoje, quando eu estava profundamente pensando e me colocando no lugar do Davi, eu creio que depois de haver passado tantas coisas, até mesmo tendo ao ponto de se fazer de louco para poder preservar a própria vida, quantas perseguições,
Era algo que realmente, de repente, ele não podia, às vezes, nem mesmo dormir, porque ele teve um determinado ponto da sua vida, ele teve que fugir, se esconder, até mesmo numa caverna, por conta das perseguições. E eu fico imaginando que nem mesmo nas noites ele conseguia deitar sua cabeça e ter um sono tranquilo, porque ele poderia a qualquer momento ser surpreendido pelo inimigo, ser surpreendido por aqueles que o perseguiam. Então eu creio que ele vivia em constante angústia, né, temendo contra a sua vida. E chegou num ponto que, né, esse verso diz que, né, a gente não pode afirmar, mas diz que ele foi feito por Davi logo após a morte de Samuel. Então acredita-se que ele serviu mais uma vez, além de que com poucos amigos, com poucas pessoas com quem ele podia contar, ainda aquele servo do Senhor, aquele profeta a qual ele confiava, a qual ele, sem pestanejar, ele sabia que era um servo do Senhor. E agora, a partir daquele momento, ele não poderia mais contar nem mais com as orações, com as intercessões, né, da parte de Samuel, porque Samuel havia morrido. E eu creio que, né, numa dessas noites, num desses dias que ele se viu com o seu coração angustiado, com o seu coração aflito. E também a palavra nos diz que teve uma época, um determinado dia, que Saul reuniu os seus homens para ir atrás de Davi, porque ficou sabendo que ele estava num determinado local. E aí quando Saul reuniu esses homens, a palavra nos diz que eram 3.000 homens. Então vocês imaginam, e nessa época, né, Davi contava com apenas a ajuda de 600 homens. Então se vocês compararem, eu quero que vocês parem nesse momento e vocês analisem a situação de Davi, que tudo para ele se estreitava, tudo para ele se afunilava. Quando ele achava que ia respirar aliviado, surgia uma coisa, surgia outra, um levante daqui, um levante de lá, uma perseguição daqui, uma perseguição acolá. Ele não tinha paz, porque ele temia contra a sua própria vida. E nesse trecho, nesse determinado trecho que eu parei para refletir, imagina-se, porque a palavra nos diz que quando Saul perseguiu Davi com esses 3.000 homens que faziam parte do exército de Saul, diz que eles acamparam numa colina. Então a gente sabe que é um lugar alto, né? Então eu fiquei imaginando nesse momento, né, Davi escondido numa caverna com aqueles 600 homens, e olhar quando ele saiu e se deparou, olhou, porque a Bíblia, né, ela não nos condena, ela não nos proíbe de nós imaginarmos, de nós conjecturarmos através do que nos foi narrado essas situações. E eu fiquei imaginando exatamente esse ponto dessa perseguição, quando Saul com esses 3.000 homens acamparam em cima daquele monte, daquela colina, e Davi, de certa maneira, ele sempre via, né? Então eu acredito sim que aquele lugar aonde Saul acampou, né, ele podia olhar. Aí vocês imaginam que nem sempre, olha só que interessante, que nem sempre o exército de Deus, né, os homens de Deus, eles se colocavam em lugares de batalha propícios. Não, porque muitas das vezes essas tropas inimigas, elas tomavam posição, vou usar esse termo assim, eles sempre estavam uns 2 passos na frente e tomavam as melhores posições, a posição que beneficiava
beneficiava a eles, uma posição que dava vantagem a eles. Então vocês imaginam a angústia do coração de Davi ou de qualquer um outro líder daquele exército que se deparasse com essas situações, onde as tropas inimigas tomassem uma posição melhor, tomassem uma posição que os desse vantagem, né, e desfavorecessem eles. Eu acredito que sim, né, por estarmos ainda nesse corpo terrenal, a gente sente um medo, sente um arrepio, e eu penso mais uma vez, eu volto a dizer para vocês que na hora em que eu estava orando, na hora que Deus estava me direcionando a esse Salmo 121, é assim, exatamente assim que os meus olhos puderam contemplar em cima daqueles montes, aqueles exércitos da tropa inimiga, prontos para combate, e Davi ali saindo, imagina, de dentro daquela caverna, porque foi exatamente assim que aconteceu, e eu estou falando a vocês que eu imaginei estar acontecendo aquele momento. E quando Davi saiu da onde ele estava e pôde olhar aquele monte, aquelas colinas cheias de homens, né, armados, e ele contando apenas com aqueles 600, então se vocês contabilizarem, vocês vão ver que era mais ou menos, eram 4 homens para cada homem. Então cada homem do exército de Davi teria que lutar com 4 homens. Com 4 homens eles teriam que lutar. Então era praticamente, supondo que eu faço parte do exército de Davi, eu teria que lutar com um homem praticamente assim, um na frente, um atrás, um na direita e o outro na esquerda. Então era quase que impossível. Vocês imaginam essas 4 pessoas armadas contra mim? Eu estaria totalmente desprotegida, porque no momento que eu ia lutar com um da frente, os dos lados iam me atacar, o de trás ia me atacar. Se eu atacasse o da direita, né, os outros poderiam vir contra mim. Então era algo realmente impossível. Então vocês imaginam a angústia, o sofrimento de Davi se deparar com uma situação dessas. E eu imagino, né, mais uma vez eu falo para que deixe claro para vocês, não se sabe ao certo, afirmar ao certo em que momento foi que Davi, né, salmodiou, fez essa oração a Deus, mas eu creio que deve ter sido sim num desses momentos que ele elevou os olhos dele àquele monte e questionou, porque o Salmo 121 diz exatamente isso: levanto os meus olhos para os montes e questiono de onde me virá o socorro. Porque imaginem vocês, mais uma vez eu falo, Davi olhar e se deparar com aqueles montes cheios do exército inimigo de todos os lados. Então ele diz: levanto meus olhos para o monte e observo todas essas pessoas que vêm contra mim, esses obstáculos, esta guerra tremenda, esta batalha. Eu elevo meus olhos e vejo a tropa do inimigo em maior número, em vantagem contra mim, e eu questiono a Deus, da onde vai vir meu socorro? Mas ao mesmo tempo que ele lança essa pergunta, de onde me virá o socorro, ele mesmo afirma: o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. O meu socorro virá do Senhor. Então nessa tarde, é essa palavra que eu quero dizer para vocês, que não importa a situação que vocês estejam passando, não importa o tamanho do exército que se levantou contra você, não importa, mas não deixe que o teu olhar fique ali somente naquela lição, naquele monte que vocês estão vendo. Não percam o foco. Não deixe que os problemas de vocês sejam maiores que o Deus de vocês. Não deixem que a batalha seja maior do que o Deus de vocês.
Não deixe que nada disso apavore vocês a ponto de fazer com que vocês não tenham ânimo de levantar, tomar posição e lutar, porque a adoração a Deus também é em forma de ação, ter fé com aquilo que vocês professam. E eu continuo aqui nesse verso que Davi, disse assim: ele não deixará que teus pés vacilem. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Quer dizer, ele não dorme, ele não pestaneja, porque muitas vezes eu e você podemos até estar sentado em determinados locais e pestanejar, dar aquela cochiladinha, mas o nosso Deus não acontece isso com ele. Ele não tosqueneja, ele está sempre de olhos abertos, vendo tudo o que acontece ao nosso redor. E aqui é essa certeza que Davi disse e tinha quando ele elevou os olhos dele para o monte e viu o perigo iminente e viu o tamanho do exército que vinha contra ele, mas ele confiou no Senhor, porque assim como muitos homens confiam em carros, em cavalos, nós temos que confiar em Deus, porque é dele que vem a vitória. E diz assim, vou repetir: ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor dioturno, quer dizer, é o nosso protetor toda e qualquer hora, seja de noite, seja de dia, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Eu vou repetir: o Senhor te guardará de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Essa certeza Davi tinha, porque por mais rejeições, até mesmo por parte dos seus familiares, por rejeições até mesmo por parte do seu próprio povo, da sua própria gente, por mais rejeições até mesmo daquele que deveria lhe acolher, que era o rei naquele determinado tempo, Saul. Então ele foi rejeitado e perseguido, até mesmo por conta daquilo que já Deus havia lhe concedido, poder, unção, autoridade, E as pessoas não aceitaram, Saul não aceitou, quis atentar contra a vida dele. Quantas lutas Davi passou, quantos momentos ruins Davi passou, mas ele sabia, porque aqui ele disse ao saíres e ao voltares, porque ele, como um rei, como uma autoridade constituída por Deus, como alguém que estava ali para servir o seu povo, ele ia ter que enfrentar muitas batalhas, ele ia ter que enfrentar muitas guerras, ele ia ter que enfrentar muitos problemas, diversas situações. Ele não estava ali não para ser livrado de muitas coisas e ser impedido de ir, não, ao contrário, ele ia ter que ir. Mas ele sabia que em todos esses momentos Deus estaria com ele. O socorro a qual ele precisava vinha do alto, no momento certo, no momento oportuno. Mas ele não poderia deixar de fazer nada daquilo que Deus havia dado, a missão que Deus havia colocado em suas mãos.
E hoje o que mais a gente vê é pessoas retrocedendo, pessoas marchando para trás, pessoas acovardadas com medo, porque eles estão fixos com seus olhos apenas no monte, eles estão com seus olhos fixos apenas nas dificuldades, eles estão com seus olhos apenas fixos nos problemas que se levantaram. E estão fazendo com que esses problemas realmente se tornem grandes, imensos diante deles, e diminuindo a fé que tem nesse Deus. Através dos seus medos, através das suas angústias, através da sua covardia, acabam limitando o poder de Deus, limitando. Mas eu quero dizer hoje para vocês que quando eu estava fazendo essa oração e Deus me levando nesses lugares e dizendo com que Davi enfrentou problemas, assim como nós enfrentaremos. Mas assim como Davi não olhou para as dificuldades e ficou com seus olhos apenas nas dificuldades, ele clamou para o socorro, tendo a certeza e a convicção que o socorro vinha do alto. Vinha do alto. Não vem muitas vezes das mãos humanas, a qual muitos confiam. Não vem da espada, da lança, não, do arco, da flecha, não. Mas vem das mãos do Todo-Poderoso. E é essa confiança que nós temos que ter. Por isso que eu repito, não importa o tamanho do teu problema, não fique com os olhos apenas olhando esses montes, não fique com o teu olhar parado nos montes, mas saiba que o teu socorro vem do Senhor, é Ele que dissipa tudo isso, que dissipa as dificuldades, que dissipa as dores, que dissipa os sofrimentos, que dissipa tudo e qualquer levante de Satanás contra a tua vida. É Ele que não tosqueneja, Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme. Então não fiquem olhando esses problemas, não fiquem até mesmo como muitos têm acontecido de idolatrar o problema. E pegam o problema na mão e mostram para um e mostram para outro. Isto também é uma forma de idolatria, porque existem diversas formas de idolatria e tem muitas pessoas idolatrando o sofrimento, idolatrando as dores, idolatrando os problemas. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque dessa maneira fica completamente você à mercê mais ainda de Satanás. E Deus quer te socorrer, Deus quer te ajudar, mas assim como Davi confiou, confia você também, confia nele, porque aqui diz que estará sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares. Ele não vai, Deus jamais vai te pegar e te colocar numa situação sem te dar o socorro, mas você precisa confiar nele, você precisa saber clamar a Ele. É a Ele que você deve clamar, é a Ele que você deve pedir. E eu acho interessante isso, gente, porque quantas vezes a gente até mesmo salmodia esse Salmo 21, mas não para refletir, porque muitas vezes quando daí até mesmo situações se levantam, ou até mesmo outras que é da parte do Senhor, para nos fortalecer, para nos
acrescentar mais a nossa fé, o que a gente faz? A gente logo esquece esses salmos, a gente logo esquece daquilo que falou e já começa a murmurar, já começa, mais uma vez eu repito, que apenas fixar os nossos olhos nos problemas, fixar os nossos olhos a esses montes de problemas e temer o levante do inimigo. A gente já se esquece que aqui diz que não tosqueneja, não dormita o guarda de Israel. A gente já se esquece que ele é nosso protetor diuturno em todos os horários, em todos os momentos. A gente já se esquece de tudo aquilo que fala, a gente já se esquece daquilo tudo que professa em nome de Jesus Cristo. Mas agora é a hora de você realmente deixar tudo isso, deixar aos pés do Senhor e não deixar que esses Golias te vençam. Ao contrário, porque eles podem vir até você, contra você, com espada, escudo, lança na mão, mas nós vamos contra eles em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não se esqueceu da luta que ele viveu. Davi não se esqueceu dos momentos que ele estava ali arriscando a sua vida para pastorear, para cuidar das suas ovelhas, e veio contra ele leão, veio contra ele urso, veio contra ele Golias, mas ele sabe que nenhum desses momentos Deus o desamparou, e não ia ser agora que iria desamparar. Então ele disse: eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para o monte. Isso está nos remetendo que ele estava passando por uma situação que estava contrariando tudo aquilo que ele queria naquele momento. Mas ele olhou para o céu e disse: da onde me virá o socorro? Mas ele mesmo respondeu, assim como você deve responder para você mesmo: o socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E se Deus é o Criador dos céus e da terra, não há ninguém maior e melhor do que Ele. Creiam, não se entreguem aos problemas, não se entreguem às dificuldades. Vocês podem até olhar, observar, porque um bom vigia sempre está atento a todas as coisas. Mas quando vocês olharem nos montes, elevar os olhos de vocês para esses montes de problemas, se vocês levantar os olhos de vocês e verem que aqueles locais onde esses problemas estão, estão em vantagem a esses problemas mais do que a você, creia em Deus, levante a tua voz em oração e clama a Ele. Clama pela tua casa, clama pela tua família, clama pelo teu relacionamento, clama pelos teus negócios, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está levantando pessoas e situações contra nós. Saibam entender a palavra, saibam receber a palavra, e quando vocês compreenderem isso, não há mal que perdure para sempre, não há mal que perdure para sempre. Tenham essa certeza, essa convicção no coração de vocês. Lutem pela casa, pela família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos netos, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos irmãos da congregação. Não se esqueçam que assim como tem questões que se levanta contra você, também se levanta contra eles. Mas quando nós estamos hermanados, porque assim Davi, apesar de ter poucos amigos, poucas pessoas que estavam ao seu lado em diversos momentos, situações conflitantes que ele passou, mas ele podia sim contar com pessoas que estavam lutando na mesma causa, e Deus via, o amor fraterno, a união deles, e dava, a vitória nas mãos desses guerreiros. Então não será diferente conosco.
Deus tem falado fortemente ao meu coração que Ele quer mais amor fraterno entre os irmãos, porque assim como eu posso estar passando por problemas, seja de todas as formas, seja de todos os tamanhos, né? E até mesmo uns que duram mais, outros que duram menos, vocês também estão, todos nós estamos, mas enquanto eu clamo por vocês, vocês clamam por mim, porque é assim que será dada a vitória, e não quando vocês apenas olham para os problemas, olham para as dificuldades e diminuem o tamanho do poder do nosso Deus. Não façam isso. Mais uma vez eu repito, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão nesses levantes de Satanás contra nós. Saibam disso. Apesar de muitas vezes você se sentir sozinho, ou apesar de você achar que tem poucos amigos, tem poucas pessoas da tua família que estão ao teu redor, mas ainda tem, conte com eles. Contamos-nos uns com os outros para orar, para interceder, porque não há mal que vá prevalecer, porque aonde tem um ou dois entrando em acordo nessas questões, o papai ouve, e é isso que ele quer de mim e de você. Oh, aleluia! Porque o inimigo tem levantado situações, o inimigo tem tentado desestruturar lares, famílias, mas eu e você temos que permanecer firmes, nós temos que permanecer, porque a palavra, ontem mesmo eu estava falando no grupo das irmãs, que cada vez que me vem em mente também aquelas passagens da Bíblia que nos fala sobre a viúva e o juiz iníquo, e também, né, o amigo inoportuno, eu sempre penso nessas questões de até que ponto nós realmente estamos clamando a Deus, realmente até que ponto nós estamos fazendo as coisas da forma que deveria ser feita, porque nesses dois relatos Jesus nos ensina, Deus, né, porque Jesus é a palavra de Deus, então ele nos ensina a perseverança, né, a perseverança de nós insistirmos, porque na passagem da viúva com o juiz iníquo, né, ela insistiu que o juiz fizesse justiça em sua causa, que o juiz, né, desse favorável para ela aquela questão, que o juiz fizesse justiça em relação àquela pendência dela. E ela foi tão insistente que, apesar de o juiz ser iníquo, ele concedeu a ela o que ela estava pedindo, para que ele não fosse mais incomodado. Então vocês imaginam se um juiz que era iníquo fez justiça em favor daquela viúva que insistiu, quanto mais Papai do céu nos dará a vitória, a justiça, aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Mas nós temos que insistir, nós temos que perseverar. Aqui nos ensina a perseverança da oração, a insistência de nós, né, orarmos sem desfalecer, sem desistir, sem desmoronar, sem retroceder, mas pleitear nessas questões. E a passagem do amigo inoportuno também, ontem mesmo eu estava pensando sobre ela, que esse relato nos conta que, né, uma pessoa recebeu na sua casa, já era meia-noite, já era tarde da noite, recebeu, né, na sua casa uma visita, e ele não tinha pão para dar. E o que aconteceu? Ele saiu e foi na casa do amigo e bateu, né, para pedir pães, né? Me conceda 3 pães porque eu recebi visita e não tenho nada para dar. Aí a passagem nos conta que aquele homem daquela casa já estava deitado com seus filhos. Mas aí ele falou para não incomodar, que ele já estava deitado, seus filhos já estavam dormindo.
Mas por conta da insistência daquele amigo que estava batendo na porta pedindo pão, e olha só, o pão nem era para aquele amigo que estava batendo a porta. Ontem eu refletindo sobre isso, a passagem nos dá uma lição maravilhosa de como nós saciarmos a fome dos nossos irmãos. Então esse amigo, esse homem bateu na porta, e aí pela insistência dele para pedir aqueles 3 pães que queria dar para aqueles que tinham chegado na casa dele, por causa da importunação, o amigo que estava deitado levantou e foi dar os 3 pães que ele estava pedindo. Mas a passagem nos diz que ele deu não por ser seu amigo, mas pela importunação. Então, olha só, quanto mais Deus nos dará as coisas, e muitas vezes as petições que nós estamos fazendo nem é para nós, mas é para os nossos amigos, é para os nossos conhecidos, é para as pessoas que chegaram até nós, assim como aquela família chegou tarde da noite e pegou aquele homem desprevenido, mas ele sabia a quem pedir socorro, ele sabia aonde bater, e ele bateu incessantemente pedindo aqueles 3 pães, que eu costumo dizer que aqueles 3 pães era Pai, Filho e Espírito Santo, que ele estava pedindo para dar àquele homem que chegou faminto, aquela família que chegou faminta na sua casa. E quantos nós estamos dispostos a fazer isso? Quantos de nós estamos dispostos realmente a criar calos nos joelhos, clamando pelos nossos irmãos, batendo na porta do nosso amigo, que é Deus, até Ele nos dar aquilo que nós estamos pedindo? Quem de nós faz isso insistentemente? É por isso que na passagem da parábola do juiz iníquo fala que Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa fé capaz de persistir, essa fé capaz de prevalecer, essa fé capaz de acreditar no impossível do Senhor mediante toda e qualquer dificuldade. Achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Achará? Essa é a pergunta que ficou em aberto de Jesus. E hoje eu trago essa passagem do Salmo 121 para que vocês reflitam e saibam insistir mediante a toda e qualquer dificuldade. Seja os problemas que vocês estão passando com o esposo, no relacionamento com a esposa, com os filhos, com os netos talvez, até mesmo com vizinhos, com amigos, com o irmão da igreja, ou situações que se levantaram no trabalho, seja qual for o problema, ou se você tem mais de um, porque às vezes as coisas estão tão complicadas, estamos vivendo realmente dias terríveis, que não é só um problema muitas vezes que se levantam, não, são vários problemas de todos os lados. Você se vê nesses momentos realmente como Davi, se sente como ele, que olha para todos os lados e vê perseguições de todos os lados, vê levantes de todos os lados, de todas as formas. E o elevar os olhos significa que são problemas muito maiores, às vezes, que você acha que as suas forças não vão aguentar. Mas é aí que vem a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa insistência naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, naquele que não tosqueneja, ele não dormita por um só momento. Ele é a nossa proteção diuturna em todos os horários, em todos os momentos. Mas cabe a mim e a você clamar nessas horas. Clamar para o amigo certo na hora certa. Não mais fixar os nossos olhares só nos problemas, não. É olhar o tamanho do nosso Deus. É olhar o tamanho do nosso Deus. Oh, aleluia! E
nesse momento eu digo para todos vocês que estão passando por alguma dificuldade: eleve os olhos de vocês aos céus, não mais aos montes de problemas, mas eleve os olhos de vocês ao céu, que é de lá que virá o socorro. Deus, Ele está prontinho, somente esperando a hora da tua voz ser levantada e clamar a Ele com confiança nele. Oh, aleluia! E esses problemas se desaparecerão das tuas vistas, porque Deus ainda faz. Deus ainda faz. Muitas vezes é nós, em fixarmos os nossos olhos nesses problemas, que impedem o agir de Deus. Mas não façam mais isso. E até mesmo muitas vezes eu sei que, como Jesus disse, que na sua casa, no meio dos seus, na sua pátria, é que um profeta não tem valor. Mas aí é que tá, não ore só pela tua casa, não ore só pela tua família, mas também orem, batam na porta, peçam a esse amigo, em horas incertas, mas bata, peça o pão para ele, para dar a quem tem fome. Que enquanto você faz isso, Deus levanta outros também para orar pela tua família, pela tua casa. Porque Ele quer a união entre os irmãos, porque é bom e suave quando os irmãos vivem em união, vivem no mesmo espírito. Apesar de muitas vezes até mesmo os seus corpos físicos não estarem perto uns dos outros, mas podemos estar unidos nesse mesmo espírito, irmanados nesse amor uns pelos outros, clamando, orando, pedindo, intercedendo. E os problemas se dissiparão. Oh, aleluia! E a vitória do povo do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele protegerá a minha e a tua vida. Ele guardará os nossos passos, seja na ida, seja na vinda, e nós vamos sair e vamos voltar glorificando a Ele, porque estamos protegidos. Aleluia! Não deixe que os problemas te dominem. Não deixe que os problemas ocupem a tua mente. Não deixe que eles tomem tamanho enorme dentro da tua mente. Não faça isso. Quando vier os problemas, pensem em Deus, porque Ele é maior do que tudo e todos. É Ele. É Ele, é Ele. Então, é essa palavra que hoje eu quero dizer para vocês, que tenham certeza que o socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor, mas nós temos que insistir, persistir, não desistir. Eu aprendi, às vezes, eu ficava pensando, Senhor, até quando? Às vezes eu dizia, Senhor, até quando? Porque tem coisas que às vezes se arrastam, tem coisas que muitas vezes, muitas guerras, que são constituídas de várias batalhas, e a gente pergunta, Senhor, até quando? Porque eu sei que o teu poder não é limitado. Eu sei que num abrir e fechar de olhos o Senhor poderia mudar situações, mas por que isso se arrasta há tanto tempo? Mas ontem, através desses salmos, Deus me levou em momentos
que Davi passou, e eu pude ver que realmente muitas vezes a gente murmura demais, a gente questiona demais, e a gente acaba, né, ao invés de acrescentar a nossa fé nessas aflições, nessas batalhas, a gente acaba, né, fazendo com que ela diminua cada vez mais e o medo tome conta dos nossos corações. Falta confiança. Então, por isso que muitas batalhas se arrastam, porque enquanto você não tiver a fé capaz de fazer com que esses montes se dissipem, essa guerra, essa batalha irá continuar, porque é um aprendizado não só para mim, mas também para você, é um aprendizado até mesmo para as pessoas em questão, porque às vezes não é para a gente que estamos orando, mas é para outras pessoas. Mas também Deus quer ensinar a todos. É através das situações que Deus nos ensina. É através do deserto que Deus nos ensina. E quando a gente não quer aprender, que a gente murmura, a gente se torna tal qual aquelas pessoas que passaram pelo deserto. Que trajetos que eles poderiam ter concluído em 1, 2 semanas, ele demorou 40 anos. Então, por conta de quem? Porque Deus não podia fazer? Porque Deus dormiu? Não, ao contrário. Era porque eles não tinham fé suficiente. É porque eles não acreditavam da forma que tinha que ser. É porque eles não persistiam naquilo que eles queriam. Às vezes eles desistiam facilmente. E é assim que muitos de nós estamos. Mas nós temos que crer e falar. E outro fato importante que eu quero dizer aqui para vocês, que a palavra nos diz que a nossa boca é fonte de vida e de morte, né? A nossa boca. Então nós temos que cuidar aquilo que falamos. Nós temos que cuidar aquilo que dizemos. Porque quando a gente diz, nós estamos profetizando para algo ou para alguém. Então essas palavras tanto podem trazer vida, como podem trazer morte para as pessoas, ou até mesmo para nós. Porque quando nós profetizamos coisas ruins para as pessoas, aquilo também se volta para nós. Nós não só vamos estar colocando em cima das pessoas negatividade, como também estaremos trazendo para nós as coisas ruins. A palavra tem poder sobre a vida e a morte, tanto para nós quanto para as pessoas. Então vamos profetizar vida, vamos profetizar salvação, vamos profetizar libertação, vamos profetizar cura para a humanidade. E a principal cura, que é do espírito, é da alma, a libertação. Porque tem mentes aprisionadas, tem mentes enclausuradas, mentes dominadas por Satanás. E Satanás não tem tanto poder assim, não tem poder sobre a minha e a tua vida quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Não, só que porém o diabo é tão astuto e traiçoeiro que tem dominado mentes às vezes por questões bem pequenininhas, e as pessoas colocam os olhos nesses montes e veem aquele monte de um tamanhão enorme e deixa que aquilo afeta a vida inteira deles. Cuidado com isso. Deus agora, né, ele tem o poder de desencarcerar essas mentes, de libertar essas mentes, de abrir prisões, porque a pior prisão que existe para o ser humano não é aquela que nós pensamos, não, que está lá atrás das grades, não. A pior prisão para o ser humano é ter a sua mente aprisionada, encarcerada por Satanás. Essa é a
pior prisão que o ser humano possa ter, porque por mais que assim, eu cito o exemplo de Paulo e Silas na prisão, por mais que eles estivessem presos, a alma, o espírito deles não estavam, e eles não se limitaram a isso, eles glorificaram até em meio a isso. E o que aconteceu a eles, né? Então tiram isso como um exemplo. Não, mais uma vez, eu volto a dizer, não fixem o olhar de vocês nesses problemas. Não fiquem pensando nas coisas negativas. Não fiquem aumentando esses problemas dentro de vocês. Não fiquem aumentando essas tristezas dentro de vocês. Porque cada vez que vocês relembram dores, relembram sofrimentos, isso vai aumentando dentro de vocês, tomando proporção. E o próprio Satanás faz com que isso torne uma proporção muito grande, que às vezes vocês têm dificuldades depois para se desaprisionar. Seja qualquer estudo que vocês fizerem, vocês podem ir para filosofia daqui, filosofia de lá, mas nada desses estudos vai desaprisionar a mente de vocês. É só através de Jesus Cristo, somente Ele tem o poder, somente Ele pode vir para você com o socorro. Então não use mais de artifícios e artimanhas, achando que com isso vai melhorar, porque não vai. É somente Jesus Cristo, é somente clamando para o Criador dos céus e da terra. Foquem o olhar de vocês a Deus. E eu quero encerrar essa live dizendo o seguinte, e não é só para mim, eu não fiz isso só no grupo dos irmãos, mas eu sinto também em falar aqui para vocês hoje, através dessa palavra, através desse direcionamento que Deus me deu, né? Para mim não cogitar mais até quando, porque cada vez que eu digo até quando, mais aumenta o tempo de ficar nesse deserto. Então isso não é só para mim, é para você também. Então louva, glorifique a Deus. Por mais que a situação não seja favorável, por mais que os problemas pareçam que estão aumentando, persista, insista, porque maior é aquele que está em nós. Se você pode até me dizer, é porque eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso, de pessoas dizer, mas irmã Marta, mas fulana, eu faço jejum, eu faço oração, mas parece que nada acontece. Persista, não desista, bata na porta incessantemente, porque muitas das vezes para adquirir outras coisas que não edificam, vocês insistem, vocês perseverem, mas nas coisas de Deus e para Deus vocês desistem fáceis. Não façam isso, insistam, continuem, por mais, eu repito, que parece que as coisas não estão acontecendo, parece que por mais oração e jejum que você faça, parece que as coisas tendem a afunilar, parece que o cerco tende a se fechar. Não desiste, porque maior é o que está em nós do que aqueles que se levantam contra nós, e é na nossa insistência, é na nossa persistência, é na nossa importunação batendo que Deus concederá. E aprendam isso, que é nessas lições muitas vezes que Deus fica esperando, porque Ele poderia sim. Tem questões, tem situações que Deus poderia só fazer assim, ó, e as coisas já acontecerem. Até mesmo os pensamentos das pessoas mudar de um minuto para outro, de um segundo para outro. Poderia. Ah, Marta, mas por que Ele não faz? Que lição você ia aprender? Que lição as pessoas ao redor iam aprender? É exatamente nessas questões, nessas situações que Deus mostra o seu poder e se aperfeiçoa nessas nossas fraquezas. Porque nós mostramos através da nossa perseverança, da nossa insistência, que a gente crê nesse Deus.
Então foquem nesse Deus, porque assim como terão coisas que começarão a acontecer de uma hora para outra, para vocês glorificarem o nome do Senhor, também vai ter coisas que vai demorar um pouquinho mais, mas não desistam, persistam, batam na porta, insistem com o amigo até que ele vai abrir e vai dar para vocês, né? Os três pães, Pai, Filho e Espírito Santo. Não só para a tua vida, mas para a vida dos teus irmãos. Porque enquanto vocês oram por eles, Deus levantará também outras pessoas que orará para a família de vocês. Então é esse o meu pedido que eu faço hoje para vocês. Não desistam. Marta, mas a religião, não estou falando de religião, eu estou falando de Deus para vocês. Eu estou apresentando esse Deus que fez os céus e a terra, o Criador dos céus e da terra. Eu estou falando dele. Ah, mas eu já cometi muito pecado. Não importa o pecado que você já cometeu. Se você está arrependido, isso é o que importa. Confesse a Deus, fale para Deus, exponha para Ele. Ele só está esperando uma palavra tua. Ele só está esperando um movimento da tua parte, uma ação da tua parte. Porque são através, eu repito, através dessas ações que você faz, que vai sendo a tua fé acrescentada. E Deus se alegra com isso, porque você está aprendendo. A trajetória que nós passamos aqui na face da terra, ela é curta. E é você que escolhe da maneira que quer passar essa trajetória. Vivendo coisas boas, mesmo em meio a lutas, intempéries da vida, você ter dentro de você a paz que excede todo entendimento, sentindo o amor que também excede todo esse entendimento, a ponto de abraçar quem tiver que abraçar, a ponto de sorrir com quem sorri, a ponto de chorar com o que chora. Até mesmo porque o amor também é corrigir, capaz de corrigir aqueles que estão no erro. Você que escolhe da forma que quer passar. Você que escolhe. Então pense nas escolhas que você tem feito. Pensa aonde que você tem que focar os teus olhos. Porque o socorro vem de lá. E Ele está pronto a te ouvir. E nesse momento, eu quero fazer uma oração, né? Que eu digo para vocês, façam oração, orem. Marta, mas eu não sei orar. Fala com Deus. Assim como tu fala comigo, fala com os filhos, fala com os irmãos, com o marido, com a esposa, fala com Deus. Diga tudo. Ah, mas Ele já sabe. Mas nós precisamos falar, contar a Ele o que está aqui. Sermos sinceros com Ele. Às vezes Deus só está esperando isso. Que você fale, que você diga. Então vá para o teu quarto, vá lá, ora, chora para Ele. Peça perdão daquilo que você fez ou deixou de fazer. Diga para Ele tudo aquilo que tem te afligido. E deposita tudo isso que você disse, como se você, ao falar para Ele, estivesse depositando tudo num saco. Tudo num saco. E depois feche aquilo ali com a oração de agradecimento e coloque nos pés dEle. E deposita nos pés dEle e diz, eu confio em Ti. Todas essas questões. E eu sei que o Senhor irá me mandar o auxílio, o socorro, para que tudo isso realmente se dissipe. Porque tem questões que vocês têm que colocar na mente, que não é vocês só dizerem para Deus e ficarem sentados, esperando que daí Deus faça e aconteça. Tem situações que se resolvem assim, sim, mas apesar de se resolverem assim, isso não significa que a pessoa já não orou há muito tempo por isso. Então, vocês que estão começando agora, principalmente, não é para vocês ficarem assim. Dizem, Senhor, eu estou passando por isso, isso e aquilo, mas me dê as estratégias de batalha para mim poder passar por isso, isso e aquilo. E Ele dará a vocês, e vocês se levantarão, tomarão posição e vão fazer como Davi, vão enfrentar, e a vitória vai ser certa. A vitória é certa.
A palavra diz, ele é vencedor. Deus nunca perdeu uma batalha. Quem perde é você, porque não conta com ele. Mas ele nunca perdeu uma batalha. Então, fale com ele e comece a orar a partir de agora, pelos teus familiares e por todos aqueles que te vierem à mente, que Deus te direcionar. Vai orando, vai clamando, porque eles também estão passando dificuldades como você. Eles também estão precisando da tua oração. Porque quantas pessoas, às vezes, eu observo e penso, papai, será que tem alguém orando por aquela pessoa? Será que tem alguém que se importa com aquela alma orando por ela? Às vezes eu penso. Então, quando você pensar em determinadas pessoas, ore você por elas. E é isso que eu quero fazer agora aqui junto com vocês. Porque enquanto muitas vezes nós estamos orando, intercedendo pela família do nosso irmão, porque nós temos que também chorar com os que choram, gente. Chorar porque não é só eu que passo problemas. Não é só eu que tenho problemas. Eu tenho que ver que também, além de mim, tem outras pessoas passando, às vezes, pelos mesmos problemas ou por problemas maiores. E quando eu dobrar os meus joelhos, quando eu elevar minha voz em oração, eu tenho que não só pensar em mim, orar por mim, mas também orar pelos meus irmãos. Orar por aqueles que estão passando por esses problemas. Orar por aqueles que estão passando por problemas às vezes maiores do que eu, mais demorados do que eu. Porque eu digo, não há mal que perdure. Só o que falta é as nossas orações, os nossos clamores. Saber que é de cima que vem o socorro e é por isso que é para cima que temos que direcionar a nossa voz. Por nós, pela nossa família, pela nossa casa e pelos nossos irmãos. É necessário isso, porque vamos passar por momentos mais difíceis ainda, mais difíceis. Vamos ver coisas mais penosas ainda de serem vistas, mas precisamos estar arraizadas ali nessa oliveira, nessa rocha que é Jesus Cristo, persistindo, persistência. Isso se chama fé e a convicção de que vai receber tudo aquilo que você está desejando, se essa é a vontade de Deus. Porque tem petições também que as pessoas estão fazendo que não é da vontade de Deus para a tua vida. Porque nós não podemos visar só os nossos interesses, o que é bom para nós, mas é um conjunto em todo, principalmente no nosso lar. Principalmente quando se trata também da igreja. Deus não olha só para o teu umbigo, não. Ele olha em todo ao redor, porque nós temos que ser bênção aonde nós plantar a planta do nosso pé. E se nós tivermos algo conosco que não edifica os nossos irmãos, por que Deus vai nos dar? Então, cuidado, até mesmo com as orações. E não se frustrem se algo não foi dado a vocês. Glorifique. Diz, Senhor, se essa é a tua vontade. Amém. Porque vocês, quando pedem alguma coisa, né, a palavra diz que não recebem porque pedem para os seus próprios desejos, as suas próprias paixões carnais, terrenas. Então saibam como pedir. Não só olhando o que é bom para si, mas o que é bom ao redor de uma família inteira. É isso que vocês têm que ver. Então eu digo para vocês essa palavra crendo que todos vocês que ouviram do começo ao fim vão entender. Porque a palavra é essa. Por mais problemas, por mais conflitantes, por mais grandes que seja, Deus é maior. E nós temos que persistir na oração, por mais que tem questões que se alonguem um pouquinho mais. Mas nunca murmurar, porque a cada murmuração, a cada reclamação, a cada questionamento contrário, acrescenta-se mais tempo naquele vale. Acrescenta-se mais tempo naquele deserto. Mais uma vez eu dou exemplo do povo que poderia ter feito um trajeto ali até a terra prometida. 1, 2 semanas. Demorou 40 anos.
E não por culpa de Deus, porque Ele estava presente. Nem o sol molestava de dia, nem a lua de noite, porque Ele estava ali em forma de uma nuvem de fumaça, em forma de uma coluna de fogo, mas Ele estava presente. Só que eles não sabiam recorrer da forma que tinha que ser ao único e verdadeiro Deus. Eles não aprendiam a ter confiança. Então aprendam com a mensagem de hoje, porque Deus quer te usar. Deus quer entrar nessa peleja com você. Cuidado, é esse a janela que eu abro aqui para dizer que os problemas tendem a aumentar porque o amor das pessoas está esfriando. E o inimigo está tentando primeiramente destruir lares, as famílias, porque isso vai repercutir dentro das igrejas. E se ele conseguir destruturar, separar o marido da mulher, colocar os filhos contra os pais contra os filhos, pronto, ele já enfraqueceu a igreja, ele já enfraqueceu um monte de gente. Então cuidado, porque casa dividida não subsiste, casa dividida perde as forças. Então ora, clama a Deus que Ele virá por socorro. Ele vai te passar as estratégias de batalha. Ele vai te direcionar dentro desse problema que você está passando. Ele vai estar contigo e vai passar com você, e você vai sair vitorioso para a honra e glória de Deus Pai. E o inimigo não terá mais poder sobre a tua mente, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os teus negócios. Ele não terá mais poder. E a oração que eu quero fazer para vocês agora é assim: Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, eu te agradeço em primeiro lugar por mais esse dia, por mais esse sopro de vida, pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse direcionamento, por mais essa rica palavra que o Senhor direcionou na minha mente, ao meu coração, me trazendo também a cura a qual eu precisava, me trazendo a libertação também a qual eu necessitava, fazendo-me com que eu persevere ainda mais em certas questões. Eu lhe agradeço, Senhor, porque eu sei que assim como eu, Davi e homens, mulheres lá do passado também passaram por questões e conflitos, mas foram vencedores porque confiaram no Senhor. Então, Pai, nesse momento eu te agradeço por esse direcionamento. E eu lhe peço, Pai, que a mesma clareza que o Senhor me deu para compreender essas palavras, esses versos, que também dê a clareza através do Espírito Santo a quem ouviu, a quem recebeu, e que os teus sinais acompanhe-os, não só a mim, porque diz que acompanharão os que creem. Então que eles possam, Pai, serem renovados, que eles possam ser batizados com teu Espírito Santo, que adentre ao lar deles essa tua palavra, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação de vida, porque a transformação de vida acontece com a renovação de mente, e a renovação de mente só pode acontecer através de uma mente liberta. Então, por isso, Pai, eu lhe peço, adentre esses lares, quebre correntes, desate nós, Pai, que até mesmo em vidas que tenham aguilhões da morte, a morte os rondando, mas, Pai, adentre esses lares e através da tua palavra traga a libertação, traga a cura, traga a transformação de vida, pela busca que eu tenho certeza
que a partir de hoje eles terão ainda mais a insistência, a persistência em te buscar. E cada dia, dia após dia, eles vejam, possam contemplar a transformação das suas vidas, a transformação. E aonde quer que o Senhor as levar, eles sejam bênção, que eles não corram mais atrás das bênçãos, mas que eles sejam a bênção aonde quer que o Senhor as levar. Pelas suas condutas de vida, por aquilo que eles terão em seu coração, que eles sejam carta viva, que eles sejam carta aberta, que falem do amor de Jesus Cristo através das suas atitudes, através do seu viver. E não só o viver que muitos dizem por aí, mas tem sido só pela metade. Mas que seja uma vida completamente vivendo a tua palavra, em espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Porque eles todos, na totalidade, são importantes para ti. Pai, e até mesmo aqueles, eu lhe peço encarecidamente, que até mesmo aqueles que por algum motivo ou outro acabaram deixando que o inimigo minasse a mente, minasse o coração deles, colocando eles contra o Senhor, mas que através dessa palavra hoje eles já começam a refletir sobre isso e pensar se realmente eles estão elevando os olhos aos céus ou fixando os olhos nos montes de problemas. Que eles passem a pensar a partir de hoje se eles realmente estão insistindo e persistindo nas coisas certas a serem feitas. Porque não adianta, Pai, eu sei que não adianta a gente pedir uma coisa, mas fazer outra. Nós temos que pedir algo em relação a Ti e fazer coisas condizentes com aquilo que estamos pedindo. E eu te peço que dê clareza a essas pessoas que já se voltaram o coração contra o Senhor, lhe culpando, perguntando aonde está o Senhor. Por que que o Senhor não as atende? Mas, Pai, se é o Senhor que efetua tanto querer quanto realizar, eu lhe peço, nem que seja por uns segundos de tempo, mas abra a visão espiritual dessas pessoas. Assim como a oração de Eliseu foi atendida, eu peço que, se eu tenho achado graça diante dos teus olhos, ouve a minha oração e abra os olhos espirituais dessas pessoas, e que elas possam ver que o Senhor é o único que não tem culpa de nada, que o Senhor é o único que sempre se manteve ali diuturnamente, que apesar delas estarem reclamando das coisas, elas ainda têm vida, e foi o Senhor que as sustentou, foi o Senhor que as protegeu. Por isso eu peço, nem que seja por uns segundos, abra a visão espiritual e que eles vejam, assim como aquele servo de Eliseu pôde ver. Quando ele olhou em volta, ele pôde contemplar cavalos, cavaleiros, anjos do Senhor ali. E ele pôde realmente contemplar que maior e maior número era aqueles que estavam com eles do que aqueles que estavam se levantando contra eles. Mas tem que ter fé, tem que ter fé, aleluia.
Pai, essa oração eu deposito em tuas mãos pedindo, porque às vezes dói no coração da gente ver as pessoas te culpar. Dói no coração da gente ver as pessoas perguntar onde está Deus. Mas, Pai, se eu preciso bater incessantemente, lhe incomodar até o Senhor me atender, então eu lhe peço, abra a visão espiritual dessa gente, que eles possam enxergar o sobrenatural, eles possam ver o mundo espiritual, que muitas vezes, quando estamos na carne, nós não podemos nem sentir. Mas, Pai, derrama do teu Espírito sobre essas carnes, para que eles possam sentir o quão poderoso, glorioso, poderoso é o nosso Deus. Que a alegria que o Senhor nos dá, a paz que o Senhor nos dá, o amor que o Senhor nos faz sentir, excede todo o entendimento humano. E mesmo em dificuldades, em meio às lutas, nós estamos nos alegrando em Ti, aleluia, porque sabemos que a vitória é certa. Oh, aleluia. Então eu lhe peço, adentre esses lares, adentre esses corações, abra os olhos espirituais, que eles possam te contemplar, aleluia. Pai, de sonhos, de visões, levante homens e mulheres para que aonde, Pai, essas pessoas forem, o Senhor use os teus servos para falar, para revelar, mas não da carne, não, como muitos têm feito por aí, mas coisas que realmente só o Senhor sabe da mente, do coração do ser humano. Aí revele aos teus servos que te procuram, que clamam por ti, que acreditam em ti, usa eles e põe no caminho dessas pessoas, para que elas se voltem para ti, papai, e te conheçam como tu és, santo, 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 grande e poderoso. Não há ninguém como tu, Senhor. Pai, aonde houver agora do outro lado, eu não sei quantas pessoas me assistiram, não sei quantas vão me assistir, mas eu peço, Pai, que a cada uma delas que ganhou esse tempo escutando, porque eu não digo perder tempo escutando, porque às vezes as pessoas dizem que se perder um tempinho escutando, não, porque ouvir a tua palavra não é perca de tempo. Então eu lhe digo para todas essas que ganharam esse tempo escutando, adentre os lares, adentre as vidas, e eu digo no nome santo e poderoso do Senhor, que aonde houver uma enfermidade encalacrada, aprisionando mentes, que em nome de Jesus seja liberta agora, em nome de Jesus seja liberto agora. Oh, aleluia. Aonde há um coração ferido, machucado, traumatizado, causando depressões, ansiedade e pânico, oh, aleluia, que os espíritos malignos que fomentam isso batam agora em retirada, no nome santo e poderoso de Jesus. Oh, aleluia, porque em teu nome não há cadeias que fiquem fechadas, porque em teu nome não há prisões que perdurem. Pai, Pai, aonde tiver
dentro desse lar, porque às vezes pode até não ser a pessoa que está escutando, mas alguém que ela esteja orando. Nesse momento, Pai, em Teu nome eu declaro libertação, que haja libertação em nome de Jesus. E se por conta desses traumas, dessas faltas de perdão, se por conta de depressão, de ansiedade, de síndrome disso e daquilo, ocasionou doenças no corpo, eu declaro agora não só a libertação da mente, não só a cura da alma, mas eu declaro agora a cura, Pai, dos corpos físicos, para a honra e glória do Teu nome. Seja aonde quer da parte do corpo que tenha se alojado esse mal, em nome de Jesus eu declaro vida. Em nome de Jesus Cristo eu declaro saúde. Oh, aleluia, que haja cura, aleluia. Oh, Pai, todo e qualquer espírito contrário, todo e qualquer espírito da dúvida, do medo, da incerteza, da insegurança, da ansiedade, todo o espírito maligno, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, que bata em retirada em nome de Jesus Cristo, porque essa casa é tua, esse templo é teu, essa morada é tua, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. E eu sei que quando é não só pronunciado, mas vivido o Teu nome, e quando estamos em Teu nome, o inferno estremece. Oh, aleluia! Mas não a nós, Senhor, mas a Ti toda a glória, porque eu não estou a clamar para esses deuses que os homens criaram segundo as suas próprias vontades, não. Eu não estou clamando para imagens, não. Porque até mesmo por mais santo que uma pessoa tenha sido na terra, se ele já partiu daqui, ele não pode mais me ouvir, ela não pode mais me ouvir. Então eu não peço por nome desses santos, não. Eu peço no nome santo do Seu Filho Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Oh, aleluia, para a honra e glória do Teu santo nome. Oh, aleluia. Pai, mais uma vez eu falo, porque é isso que nesse momento eu estou sentindo em fazer, e é isso que eu vou fazer. Repreender todo espírito contrário, que seja repreendido do Teu lar, da Tua casa, da Tua família, todo espírito contrário, que seja repreendido da minha casa, da minha família, dos meus negócios, todo espírito contrário, que seja repreendido todo espírito maligno que tem deturpado mentes e corações, trazendo dentro da alma pecados, fazendo com que as pessoas cometam pecados contra si mesmo, não só contra os outros. Mas no Teu nome santo e poderoso, eu repreendo toda potestade maligna. Eu repreendo no nome santo e poderoso de Jesus. E declaro agora a libertação das almas, a libertação do corpo, dos mais profundos dos sentimentos, aonde tiver uma pedrinha incomodando, eu declaro agora a cura.
Eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, e nesse momento, Pai, essa oração eu deposito em Tuas mãos, lhe pedindo perdão também pelas murmurações, pelos questionamentos, porque agora eu sei que eu não devo fixar os meus olhos nesses problemas e deixar que eles cresçam diante dos meus próprios olhos. Porque até maior que eles possam ser, eu sei que Tu és o maior. Então eu deposito essa oração nas Tuas mãos, te agradecendo. Deposito essa oração nas Tuas mãos, crendo que tenho recebido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Oh, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar essa live, que eu acredito que já ficou deveras grande, né? E eu também tenho que cuidar do meu netinho agora, que é 5h30, ele já chegou da escola, né? Aí eu fico com ele. Mas Salmo 121, ok? Se vocês não compreenderam alguma coisa, orem, peçam direcionamento do papai. Peçam a Deus, não peçam a imagens, não peçam para santos, porque mais santa que uma pessoa pode ter sido na face da terra, depois que partiu ela não ouve mais. Mas Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou no 3º dia. E tudo que vocês pedirem no nome dele, papai fará. Então peçam, clamem a Deus. Não se detenham nesses problemas, porque é exatamente isso que o inimigo quer. Porque quer te enfraquecer, quer te destruir, quer te desestruturar. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está se levantando contra você. E saiba orar, não só por você, não só pela tua vida, não só pela tua casa, incessantemente, mas também a família dos outros. Porque nós devemos chorar com os que choram. Porque se vocês olhar e dizer que o sofrimento dos teus irmãos não te atingem, você consegue ainda ser pior do que eles. Pior do que qualquer um, muitas vezes, que você levanta o dedo para chamar de pecador. Então, ore pela tua família, nunca desista. E também ore pela família dos teus irmãos, incessantemente, porque vamos precisar. Mas é do alto que virá o socorro. Amém? Então, recebam essas palavras em nome de Jesus Cristo.